Olá, pessoal! Agora a gente vai começar um novo podcast da Mais Saber Educação. Hoje a gente vai receber a nossa terceira convidada, uma convidada super especial, muito querida para mim, e a gente vai falar sobre um tema que é um pilar da minha vida. No episódio anterior, que ainda não foi ao ar, mas vai, sobre transição de carreira, eu falei sobre a aquisição do idioma inglês, o quanto foi importante para mim, para que eu pudesse chegar até onde eu cheguei, construir toda a minha vida, inclusive a minha vida profissional. E hoje a gente vai falar sobre educação e empreendedorismo. Eu não vou passar nenhum dados, porque eu acredito que a história por si só, ela grita essência, grita coragem e demonstra o quanto a gente pensar em transformação social faz uma grande diferença. Transforma vidas, transforma comunidades e empresas também. Então, a nossa convidada de hoje, estou aqui com meu sócio e amigo, Maurício também, e a nossa convidada de hoje é a Regiane Cruz. Eu vou ler aqui, né, sobre a mini bio da Regiane para a gente começar. Bom, a Regiane é mãe da Isabela e Cristina, atualmente de 22 anos, graduada em Administração e Negócios, pós-graduada em Gestão de Projetos, Gestão de Recursos Humanos e MBA em Desenvolvimento de Liderança e Equipes de Alta Performance. Fundadora do Instituto Meninas Negras, juntamente com a filha, atuação como diretora e gestora de projetos com foco no desenvolvimento humano dos jovens periféricos. Responsável por desenvolver as habilidades socioemocionais, bem como soft skills dos jovens, direcionando-os para o mercado de trabalho. Tem como propósito de vida contribuir de forma significativa para o desenvolvimento das pessoas, possibilitando-as a transformarem sua condição de vida. O seu hobby é dançar. Bom, Regiane, minha querida amiga, seja muito bem-vinda ao nosso videocast de hoje. Eu estou muito feliz que você está aqui para falar sobre um tema que é tão especial para a gente e que também, de certa forma, nos conectou, né, no âmbito profissional. Então, eu vou fazer algumas perguntas, o Maurício também vai fazer, vai ser um bate-papo muito gostoso para quem nos assistir ou nos ouvir, tá bom? A primeira pergunta para você, e aí eu quero que você conte toda a trajetória, fica à vontade em relação às perguntas que a gente vai perguntando, você vai respondendo dentro de toda a experiência que você teve aí. Como a formação de jovens da periferia transforma vidas, empresas e a comunidade em geral? Conta para a gente um pouquinho toda a sua trajetória, a trajetória do Instituto Meninas Negras. Primeiramente, quero agradecer Fabi, Maurício, pela oportunidade. Realmente é uma honra estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouquinho da minha história, falar um pouquinho do Instituto Meninas Negras e desse trabalho que me dá muito prazer e muita paixão, né? Acho que eu vim com uma missão, né? Acho que é um propósito de vida fazer esse trabalho aí de desenvolvimento de jovens, né, em situação de vulnerabilidade social, que é o lugar de onde eu venho, né? Antes da gente começar, eu queria contar um pouquinho, né, tipo, quem sou eu, para que vocês possam entender o porquê que eu tenho tanta conexão com isso e até porquê que nasceu o Instituto Meninas Negras, né? Por favor. Então, eu sou uma mulher negra, né, que vim da periferia. Então, eu nasci, cresci, né, no extremo sul da Zona Sul de São Paulo, um bairro chamado Grajaú. E eu sou filha de empregada doméstica, meu pai é operário. E nós, assim, eu tenho mais 2 irmãos, né, do mesmo pai e mesma mãe, e nós crescemos, assim, com muita dificuldade, né? Eu até brinco hoje, eu falo assim, na época eu achava que a gente era pobre, mas hoje, olhando para trás, eu entendo que a gente era muito abaixo da linha da pobreza, né? Porque nós vivíamos em situações que normalmente as outras pessoas não viviam. Então, para vocês terem ideia, meus pais não tinham condições de comprar um tênis para cada filho. Né? O nosso desejo era ter uma mochila. E eu não estou nem falando da mochila de rodinha, estou falando de uma mochila tradicional ali. Só que meus pais, apesar de não ter condições financeiras, né, para nos prover uma boa educação, eles foram muito sábios em passarem os valores. Né? Meu pai nunca sentou num banco da escola, ele é analfabeto.
mas um homem muito sábio. E era muito interessante, eu demorei muito para acreditar que meu pai era analfabeto, porque ele fazia cálculos matemáticos assim de cabeça, né? E ele falava assim: como vocês não sabem fazer regra de 3? Né? Ele nunca tinha ido na escola e ele aprendeu assim na lavoura do café. Né? E ele foi nos direcionando. Meu pai conhecia de legislação trabalhista, que eu falava: será que ele é do sindicato? Né? E ele foi nos passando muito desse conhecimento, e em casa era muito pautada a questão dos valores, do caráter, da dignidade. Né? Então eles não sabiam nos direcionar nas questões acadêmicas e carreira, mas a questão de valores sempre foi muito sólido. E eu acho que isso foi o essencial e o primordial para nos tornarmos quem somos hoje, né? Tanto eu quanto meus irmãos, e assim na formação, né, dos nossos filhos. E aí, quando a gente fala de educação, né, quando a gente fala de jovem que vem desse lugar de onde eu vim, a gente está falando de algo que é muito delicado, porque a educação é a base de tudo para a vida da gente. Né? Então, é nítido a gente notar que jovens que têm a oportunidade de ter uma boa educação têm uma trajetória muito mais promissora e, assim, consegue atingir o sucesso de uma forma muito precoce também. Né? Isso eu pude comprovar na minha vida com o trabalho que eu desenvolvi com a minha filha, né? De começar a alfabetizar precocemente, e aí teve a oportunidade de se inserir em colégios de excelência e iniciou uma carreira no mundo corporativo muito precoce e hoje, né, tá voando aí por conta dessa oportunidade que foi gerada lá atrás por conta da educação. Então, assim, o impacto que a educação gera na vida da gente é o que define o nosso futuro. Né? Então, eu e meus irmãos, nós demoramos muito para conseguir ter um direcionamento de carreira, principalmente, porque lá atrás, né, na nossa geração, a escola pública não preparava a gente para as universidades. Né? Ninguém falou que a USP era para nós, por exemplo, não nos prepararam para isso. Nós terminamos o ensino médio, a gente não sabia nem como adentrar uma universidade. Então, todo mundo teve formação tardia e foram muitas cabeçadas, né? Então, a gente começava uma coisa, não se identificava e partia para outra. E aí, quando estava se achando, de repente, tinha o fator financeiro que impossibilitava da gente dar continuidade. Então, por exemplo, eu tive que trancar a faculdade inúmeras vezes, porque aumentava a faculdade, assim, R$10 já fugia do meu orçamento e eu não tinha como dar continuidade. E aí, isso gerava muita frustração, porque quando a gente adentra ao mundo corporativo, a gente começa a se conectar com pessoas que vêm de outro lugar. E aí são pessoas que têm a sua idade, que estão muito à frente, ou até pessoas muito mais jovens, né, que já fizeram muito mais coisas que você. Então, gerava aquela frustração e falava assim, mas o que eu fiz de errado? Né? Aonde foi que eu errei? Na verdade, não é a questão de errar ou acertar. A questão é o ponto de partida. Né? Então, o jovem que vem de um ponto de partida, de realidades, de privilégio, automaticamente a trajetória dele vai ser muito mais tranquila, né? Vai ser uma trajetória mais assertiva e ele vai conseguir chegar onde ele almeja, né? Com muito mais propriedade e assertividade. Então, a educação é a chave de tudo aí na vida de um jovem, de um indivíduo como um todo. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sim, sim. E o Instituto Meninas Negras? Conta pra gente um pouquinho como você, né, com toda a sua coragem, com essa cabeça, com a reflexão na própria trajetória, pôde ajudar a sua própria filha e a de outras meninas também, que eu sei. O Instituto Meninas Negras, ele nasceu muito do coração, não foi nada intencional. Eu fui uma mãe muito jovem, né? Eu fui mãe aos 24 anos. E aí, quando eu entrei nesse processo de gestação, eu entrei numa paranoia de aquela reflexão, o que eu vou fazer com esse ser humano que eu estou trazendo para o mundo? Porque eu sofri muito precocemente com a crueldade da sociedade. Dentro da minha casa, nunca teve pauta de racismo, dos desafios da sociedade. Isso nunca foi trago para a mesa de forma clara. Então, meus pais traziam muito essa questão do caráter, da dignidade, zela pelo seu nome, que é a única coisa que você tem.
Mas a gente não conseguia compreender exatamente, sabe, aquela rigorosidade que meus pais tinham, porque eu percebia que as minhas amigas, né, que não eram negras, por mais que viviam dentro da mesma realidade ali periférica, não tinha essa mesma cobrança, né, dentro do seio familiar como havia dentro da minha casa. Então, por exemplo, meu irmão, meus primos, ninguém podia sair na rua sem documento, por exemplo. E aí eu ficava meio que me questionando. E aí, quando eu entrei nessa fase, né, a gente vem de uma geração que a gente se inseria no mercado de trabalho muito precocemente, né? Então, 14, 15 anos, quando eu comecei a buscar o mercado de trabalho, que eu comecei a entender o que era a sociedade e o porquê que meus pais falavam tudo aquilo, né? Porque eu comecei a me deparar com não poder ocupar algumas posições dentro do mercado de trabalho unicamente pelo meu tom de pele. E aí eu ficava me questionando. Para mim foi bastante desafiador, porque eu era muito jovem, eu era uma menina de 14 para 15 anos. É uma fase muito delicada da vida do jovem, né? Muitos conflitos internos. E aí você se deparar que por conta do seu tom de pele você não poder né, ocupar uma posição, né, de linha de frente de uma organização, como por exemplo uma recepção, uma vaga de secretariado, uma vaga para trabalhar como auxiliar de escritório. E eu tive isso muito escancarado, né, na minha vivência ali, nessa prospecção de mercado de trabalho. Então, quando eu engravidei, eu jurei para mim mesma que minha filha não passaria pelos mesmos desafios que eu tive que enfrentar. Então, eu comecei a alfabetizar uma criança de forma muito precoce. Né? Então, com 2 anos e meio, coitada, ela nem sabia o que estava fazendo nesse mundo, e eu já estava ali alfabetizando. Então, eu adotei mesmo o caderno de caligrafia, cartilha, e eu comecei a ensinar, né? Primeiro trabalhei a coordenação motora, e depois comecei a alfabetização propriamente dita. E eu comecei a trabalhar também a questão da criatividade. Então, trabalhava muito aquela coisa de colagem, de recorte, de pintura. E, assim, foi muito instintivo. Como que eu, sabe, tive esse estalo para fazer isso, não sei dizer para vocês. Foi muito instintivo, não tenho formação nenhuma na área, né, da educação, pedagogia, nada. Mas o meu instinto foi me guiando e foi dando certo. E aí eu também não deixava a minha filha assistir nenhum DVD, né? Ela vem de uma geração que os desenhos era tudo em DVD. Eu não deixava ela assistir nada em português enquanto ela não assistisse umas 4, 5 vezes em inglês. Porque o inglês sempre foi uma barreira para mim e para os meus irmãos, né? E para as pessoas do meu círculo social, que vinha, né, da mesma realidade que eu, para o mercado de trabalho. Então, eu comecei a fazer essa dinâmica, né? De não assistir nada em português enquanto não assistisse 4, 5 vezes em inglês. Comecei a adaptar livros, software, jogos, tudo em inglês para que ela pudesse ter esse contato com o idioma. Só que eu não tinha tempo para ficar pegando na mão, ficar ensinando tal. Então eu fui meio que guiando ela e direcionando para que ela se tornasse uma autodidata. Né? Então, para vocês terem ideia, eu nunca dei uma boneca para minha filha. Né? Então tem pessoas que falam, nossa, poxa, por que nunca deu uma boneca? Nada contra dar boneca, mas é que assim, todo mundo, né, família, amigos, se preocupa muito com essa coisa da boneca, da roupinha, do lacinho, não sei o quê. E a parte, né, da educação cabe aos pais, né? Então, eu como mãe solo, então caberia a mim a fazer isso. Então, assim, recurso financeiro era muito limitado, então eu procurei direcionar, né, em livros. Então, eu sempre comprava livros. E aí começou aquela coisa assim, ia lá na livraria, comprava um livro, embala para presente. E aí chegava em casa, eu fazia aquela festa. A mamãe trouxe o presente, não sei o quê. Nos primeiros presentes, quando ela abria o livro, era uma frustração, coitada. Só que depois ela foi pegando gosto. E aí o livro que eu comprava, que era para durar 1 mês, começou a durar 15 dias. Depois começou a durar 1 semana. Aí começou a ficar complicado para mim. Porque aí eu não tinha condições financeiras para ir toda semana lá na livraria comprar um livro. E aí eu comecei a buscar outras alternativas. Então eu comecei a explorar os sebos e também amigos. Então eu chegava aos meus amigos e falava assim, o que você tem de livro lá que você não quer mais, que você não usa? E as pessoas começaram a me doar. Eu entrava em contato com as editoras para poder pedir doação de livros, consegui em várias editoras. E aí, de repente, eu vi uma criança que se tornou apaixonada pela leitura.
E aí facilitou muito o processo, né? Sem dúvida. Que aí começou a criar a questão de senso crítico, formar opinião, né? De forma muito precoce. E aí eu lançava muitos desafios, né? Na época eu trabalhava em escritórios, os escritórios recebiam revistas, né? Você SA, você RH, Veja, Época, não sei o quê. E aí eu abria aquelas revistas, folheava, via uma matéria interessante, tirava uma cópia, levava para ela e falava assim, faz uma dissertação para a mamãe. Só que eu fazia isso com uma criança de 7, 8, 9 anos, né? E assim, quando eu chegava em casa, a dissertação estava feita. Né? Esses dias até encontrei uma dissertação de quando ela tinha 9 anos de idade e eu olhei assim, o termo, a forma da escrita, eu falei, nossa, tá vendo como surtiu o resultado? A maturidade, a compreensão, né, da matéria que estava ali, a forma de expressão, com o olhar dela, com o ponto de vista dela e com uma matéria que era do mundo corporativo, né? Então foi muito nisso. E aí o resultado que eu fiz com a minha filha, que deu muito certo, e aí ela começou a adentrar espaços que não são muito comuns para pessoas que vêm de onde a gente vem. E ela começou a ter esse incômodo por ser a única menina negra nesses espaços, por ser a única menina, além de negra, que vinha proveniente, né, de realidade periférica. E esse desconforto dela que nos trouxe a uma reflexão de criar algo para compartilhar, né? Porque aí ela já era bolsista de colégio de excelência, né, teve oportunidades de ir para fora do país de forma muito prematura, como bolsista. E aí a ideia era compartilhar com essas meninas negras. Na época a gente focou só em meninas negras, e porque as meninas negras são a base da pirâmide social. E aí a nossa ideia era só compartilhar como que elas também conseguiriam que é possível, né? Exatamente. Que aquele lugar também pertence a elas, que elas pertencem àquele lugar. Com certeza. E aí, através desse trabalho, né, de suprir déficits acadêmicos, então a gente começou a dar aula particular para essas meninas de português, matemática, ensinar como ter uma boa comunicação, como se posicionar, sabe, como criar um currículo, como se comportar numa entrevista de emprego, sabe? Dicas básicas. E aí, de repente, começou a fazer a diferença. E foi aí que a gente se conectou, né? Porque foi em uma dessas... Eu inscrevi algumas meninas para um processo seletivo de uma multinacional que estava contratando jovens aprendizes. E aí, no dia, eu preparei essas meninas, que elas não sabiam nem como se arrumar para ir para uma entrevista. Então, eu ajudei a escolher a roupa, o sapato, a bolsa, arrumei o cabelo, fiz a unha, não sei o quê, e fui levar. E eu nunca vou me esquecer que você me perguntou. Enquanto elas estavam em processo seletivo, você me convidou para um café na empresa, foi. E aí você me perguntou, por que você faz isso? Né? E aí, o porquê? Porque, na verdade, assim, não bastava para mim resolver só o problema da minha filha. Tem várias pessoas no final da fila que vêm do mesmo lugar que eu venho e que precisam de ajuda. A minha filha teve a grande boa sorte de ter uma mãe esclarecida que direcionou e preparou ela. Mas as outras mães são mães que, na grande maioria das vezes, mãe solo, empregada doméstica, vendedora de Yakult, todas de funções operacionais e que não tiveram oportunidade de estudar. Então, essas mães não sabem como fazer. Elas querem um futuro promissor para os seus filhos, mas elas não sabem como fazer. Então, eu me senti, assim, na obrigação de replicar aquilo que deu certo para minha filha com outros jovens. E aí isso começou a dar muito certo e começou a escalar. E a gente começou a impactar a vida não só do jovem, mas como da família como um todo. E aí isso virou um efeito multiplicador. Né? Então foi assim que surgiu o Instituto Meninas Negras e a gente continua fazendo isso até hoje. Que desafio. E assim, te ouvindo é um privilégio poder ouvir a sua história mais mesmo? Uma vez, né? Porque ouvir a história de alguém que está disposto a contar, né? Não só tudo aquilo que é florido, mas sim os desafios, né? Aquilo que a gente sua a camisa para passar e que ninguém sabe, né? É verdade. É de fato um privilégio. Então, eu fiquei pensando aqui, de alguma maneira, no meio de tantos desafios, você nasce num berço que tem valores éticos Sim. que sustentam, né? Uma questão muito maior que torna você quem você é e você, inquieta com as suas conflitivas, faz disso algo que impacta a sua filha de uma forma super
diferenciada, né, através da educação. Então, o valor ético passado pelos seus pais, o valor da educação, e este valor ético herdado, você passa adiante para sua filha, né, que inquieta também, enfim, ganha o mundo, como a gente estava falando. Sim. E aí eu fiquei pensando, que desafio é esse, né, de resolver construir algo que possa levar para outras pessoas, né, que talvez estejam numa situação histórica como a que você se recorda, viveu, que está contando para a gente, e transformar essas vidas, né? Eu imagino, se educar um filho já é um desafio, que desafio é esse de levar adiante isto, né? Para filhos do mundo, vamos dizer assim. Como que é isso? Olha, Maurício, é um negócio, eu acho que assim, é inexplicável, porque é genuíno. Tudo isso nasceu do coração, não foi nada intencional, vamos criar uma iniciativa, um instituto, nada disso. Lá, inicialmente, eu só queria que minha filha tivesse a oportunidade de escolher onde ela pudesse trabalhar, estudar, que ela não ficasse naquela posição, naquele lugar onde eu fiquei, de ficar lá rezando pelo amor de Deus para ser escolhida, né? E muitas vezes descartada por não ter o perfil exigido para determinada posição. Por mais que eu tivesse sido aprovada em todos os testes, né? Que na época a gente tinha muito aquela coisa de teste, né? De redação, cálculos e tal. Hoje mudou um pouquinho essa forma de avaliação, mas na época era muito nessa linha. Então, o meu objetivo era muito no sentido de... Eu queria que ela tivesse uma boa educação, que ela tivesse a sua casa, seu carro, sabe? Eu pensava assim muito... De uma forma muito humilde. E esse propósito de compartilhar aquilo que deu certo com a minha filha, com outros jovens, com filhos de outras pessoas, ganhou uma visibilidade absurda que a gente não imaginava. Então, isso abriu portas, literalmente, para o mundo, para minha filha. Me deu oportunidade, a minha primeira viagem internacional foi acompanhando a minha filha para poder compor o time de um projeto internacional lá em Nova York, né? Então, assim, uma menina de 12 anos que, de repente, teve a oportunidade de ir, né, para um intercâmbio na Califórnia, conhecer como que era uma vida de um estudante, né, fora de seu país, deu esse start, deu esse incômodo, e ela tinha até um jargão que a gente brincava muito, ela falava assim, eu sou sempre o único grão de feijão numa imensa panela de arroz, né? E aí, acho que essa intencionalidade que foi, sabe, gerando oportunidades de forma muito orgânica, né? E aí, abriu oportunidades para ela, abriu oportunidades para mim, eu tive oportunidades de fazer coisas que eu não imaginei que eu fosse fazer, né? De desenvolver executivos, de fazer participação em grandes eventos com executivos, palestras. E era muito interessante porque quando começaram a surgir os primeiros convites, eu ficava me questionando, eu e ela, na verdade, a gente ficava assim, mas para que essas pessoas estão chamando a gente para falar com aquele público, um público imenso de executivos, para falar da nossa história de vida que não foi nada bonita, né? Assim, aqui eu tô dando um briefing para vocês, não chega nem a ser um trailer da minha história de vida. E aí, quando nas primeiras vezes a gente subia no palco, a gente quase não conseguia falar de tanto que a gente chorava, né? Porque adentrar fases da nossa vida que a gente já viveu é muito difícil, né? Então, quando eu falo para as pessoas assim, eu já tive que passar uma noite no albergue para minha filha não perder uma prova na escola, as pessoas entram em choque, fica como assim, né? Porque o recurso financeiro era tão limitado que eu não tinha dinheiro de condução para pegar minha filha da escola, levar para casa e no outro dia voltar para a escola para ela fazer a prova. Como uma aluna bolsista, não tem essa coisa de perder aula, perder prova e nem tirar média, né, mediana. Ela tinha que estar sempre entre as melhores. Então, diante daquela situação, me deu um estalo. Eu falei, bom, tem um albergue ali, é lá que nós vamos passar a noite, para que você possa ter condições de fazer a prova amanhã e não se prejudicar. Eu lembro de várias situações da minha filha, quando de repente estava um pouco mais fragilizada, né, mais doente, e eu falar, hoje você não vai para a escola, febril, vou te levar ao médico. E eu lembro de uma adolescente, 14, 15 anos, desesperada, que não ia faltar na escola, porque não podia perder conteúdo. Falava, não, mas vai dar atestado. Não, mas não é o atestado, é o conteúdo.
E é muito interessante. Eu estava conversando com um executivo recentemente, né? E eu estou fazendo uma mentoria com um grande executivo de uma multinacional. E ele falando, né, que ele preza muito. Ele tem uma filha de 13 anos, que ele preza muito pela filha dele ser criança, respeitar o tempo. E aí eu ouvindo tudo aquilo, eu falei assim, nossa, que privilégio, porque eu não pude fazer isso com a minha filha. Né? Com 13 anos de idade, minha filha estava traçando uma jornada absurda acadêmica, estudando 12, 14, 16 horas. Já não podia mais ficar frequentando, né, encontros de família todo final de semana, passeios, porque ela estudava num colégio super elitizado que tinha uma exigência absurda de desempenho acadêmico e que entre ir para o churrasco e entre ficar estudando porque ia ter prova, tinha que estudar. E eu ficava ali com o coração apertado, mas dando aquele apoio moral e sempre olhando. Hoje ela está passando por isso, mas lá na frente ela vai colher os frutos. Né? Então eu sempre falei para ela, é melhor você passar por todo esse desafio agora, enquanto você é jovem, né? Que não tem toda aquela carga de responsabilidade que a gente tem na fase adulta, e na fase adulta você está com uma vida melhor estruturada, e ela absorveu isso para ela, né? Para mim, a grande boa sorte, porque ela poderia falar, não quero isso, né? Ela entendeu, absorveu, abraçou a ideia, entendeu a importância daquilo para a vida dela, e o negócio deu muito certo. Então, esse desafio de educar um filho e depois você assume a responsabilidade de também fazer isso com o filho do outro, né? É muito grande. Eu lembro de uma situação que, para mim, foi um marco. Assim, eu recebi uma menina, uma pessoa com deficiência. E a menina ela não nasceu deficiente, ela se tornou deficiente, né, aos 13 anos. E aí ela tinha passado por uma cirurgia absurda, sabe, enorme, assim. Ela tem escoliose idiopática. E ela fez a cirurgia para salvar a vida dela, porque a curvatura da coluna estava tão agressiva que estava comprimindo os órgãos, colocando a vida dela em risco. Então, ela fez a cirurgia para sobreviver. E aí ela fez todo um processo de recuperação, assim, de aprender a andar, sabe? Era um novo estilo de vida que ela desconhecia. E, de repente, essa menina chegou para mim, né, como um pedido, por favor, acolhe e desenvolva ela. E aí, no primeiro dia que essa menina veio para o Instituto Meninas Negras, a mãe me trouxe e falou, eu estou entregando a minha filha nas suas mãos e eu confio em você. Gente, eu gelei. Eu também gelaria. Eu gelei. Era a primeira vez que a menina estava saindo na rua sem a mãe. E eu com aquele grupo de meninas, claro, eu tinha toda uma responsabilidade, mas assim, eram meninas que não tinham nenhuma limitação. Sim. E aí eu mobilizei todo esse grupo de meninas para que a gente pudesse voltar as nossas atenções para essa menina. E a gente teve que reaprender. Então, as atividades que a gente fazia mesmo, sabe, sem muita preocupação, a gente teve que começar a pensar. Se eu fizer essa dinâmica aqui, a Giovana vai conseguir participar? Existe um impacto individual para cada Exatamente. indivíduo, né? Exatamente. Porque a gente fazia coisas que muitas vezes elas se jogavam no chão, corria para pegar um papel, e aí a Giovana não poderia fazer aquilo. Né? Então, acho que foi um aprendizado tanto para mim quanto para essas meninas, e isso nos consolida, nos fortalece como pessoa, como ser humano, né? Ampliar esses olhares. E hoje no Meninas Negras nós temos, inclusive, vários outros jovens com deficiência. Inclusive, recentemente eu recebi, né, uma jovem de 24 anos com múltiplas deficiências, tanto intelectuais quanto física. E aí hoje a gente já trabalha mais fortemente, né, porque hoje eu tenho mais propriedade para poder desenvolver os jovens nesses aspectos, para a gente incluir essa jovem e já preparando esse jovem para o olhar do mercado de trabalho, porque eles vão se deparar com pessoas, né, diversas dentro do ambiente corporativo, entendeu? Sim, sim. Então, acho que é muito nessa linha. Não sei se eu respondi a sua pergunta. É a experiência, né? Super respondeu. A experiência é super desafiadora e nada melhor do que passar por ela para formar, né, uma bagagem que permita aí, a partir daí, ir movimentando outros passos, né, Fabi? Isso mesmo. E quando a gente conversou, Rê, você tinha falado também sobre a questão de você ter que fazer o approach com os pais também. Porque eu acho que você comentou que uma das meninas, o pai
não sei se foi o pai ou a mãe, chegou para você e falou, não, para de colocar essas ideias na cabeça da minha filha, porque eu já tenho um emprego para ela. Exatamente. Desafios, né? E aí a gente vai vendo a questão da estratificação social. Essa mãe é uma mãe negra, nordestina, mãe solo, que veio para São Paulo, né, em busca de uma vida melhor, com 3 filhos. E assim, ela trabalhava em 3 empregos, gente. Sabe, igual a gente brinca lá assistindo lá o Todo Mundo Odeia o Chris, a Rochelle falando, meu marido trabalha em 2 empregos. E às vezes as pessoas assistem aquele seriado e não prestam atenção na mensagem que ele traz, mas a realidade da população negra, a população periférica é muito sobre aquilo. Né? As pessoas nunca têm só um emprego. Elas sempre têm mais, porque um emprego não é o suficiente para suprir a necessidade, para poder, né, manter a sua família. E a gente não está falando nem de luxo, a gente está falando ali das necessidades básicas. E aí essa mãe, ela realmente trabalha, né, com limpeza. Ela tinha realmente 3 empregos. E a filha já estava ali, né, completou 18 anos. E a mãe, a gente estava nesse processo de preparar a menina para uma oportunidade de jovem aprendiz numa grande multinacional. E a mãe chegou um dia para mim e falou assim, olha, eu sei que tudo que você está fazendo é bom para ela, mas não precisa mais você fazer. Eu já arrumei um excelente emprego para ela. Ela vai trabalhar como babá, ela não vai precisar ficar gastando dinheiro com condução, ela vai ter alimentação, ela vai morar no emprego, o salário dela vai ser muito bom, ela vai ter um salário de R$2.000, que a mãe, né, a mãe não ganhava aquele salário, então R$2.000, uma menina de 18. Exatamente. Da realidade de cada um, né? E na cabeça da mãe, o fato da filha não estar trabalhando efetivamente limpando o chão eram degraus acima do que ela fazia. Então ela enxergava como uma função muito melhor. Já era uma promoção. Né? Exatamente. E aí eu tive que estreitar todo um relacionamento com essa mãe, que era extremamente rigorosa, enérgica. Eu me tornei amiga dela e eu pedi a oportunidade, falei assim, me dá a oportunidade de desenvolver sua filha. Né? E aí ela, com o tempo, eu fui ganhando ela falou, tá bom, eu vou acreditar em você. E aí deu muito certo, a menina entrou na multinacional como jovem aprendiz, depois foi para a faculdade, se inseriu, né, aí foi promovida para estagiária, profissional júnior, pleno, e aí, sabe, desbravou. E essa mudança nessa menina surtiu um efeito absurdo na família. No olhar da mãe mudou. Né? Então, depois veio a irmã mais nova, veio o irmão mais velho, que não queria vir para o instituto na época, e aí começou a perceber que era algo bom. E aí, hoje, essa menina está voando, né? Inclusive, ela tem uma iniciativa também social, né? Que faz um trabalho também de impacto com pessoas de classes minorizadas. Então, acho que é muito isso que o Meninas Negras quer deixar como legado, né? Transformar a vida desse jovem, que esse jovem possa ser um fator multiplicador para que a gente continue gerando impacto e transformação social. Né? Então, hoje eu olho para essa família e eu vejo assim, eu falo, nossa, que bacana e que baita de oportunidade que eu tive. E foi interessante porque a gente morava no mesmo bairro e as pessoas que conheciam essa menina, quando viu essa menina tendo mudança de comportamento e trabalhando numa multinacional, a transformação, as pessoas iam me perguntar, o que você fez com a fulana? Né? Porque ela está totalmente diferente, agora ela está trabalhando numa multinacional, está com outra cabeça. Né? Então, assim, o impacto que a gente gera em uma pessoa reflete na sociedade, na comunidade que ela vive e começa a ser inspiração. Tanto que o Meninas Negras nunca fez divulgação. Né? Olha, estamos com vagas abertas para jovens e vem uma demanda absurda. E assim, a gente não divulga justamente porque a gente não tem braço para suportar a demanda que possa chegar. Né? Mas esse boca a boca e essa questão do espelho, né? Da referência é o que faz a diferença. Bacana, Rê. Pensando como a gente se conectou, né? A gente se conectou numa empresa de tecnologia. Sim. Então, falando de tecnologia, análise de dados, como que a tecnologia ela pode apoiar a inclusão produtiva e educacional desses jovens? Tá.
O Meninas Negras, a gente sempre teve esse olhar de desenvolver o jovem com coito para a área de tecnologia. E por quê? A área de tecnologia é a área que mais dá abertura para a diversidade, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, pessoas que vêm, né, de realidades periféricas têm um senso de urgência. Então, não tem aquela coisa de que vou estudar, vou fazer faculdade, quando eu me formar, vou entrar para o mercado de trabalho. Não. A gente começa a trabalhar muito precocemente. Sim. Então, assim, com 12 anos de idade, por exemplo, eu já cuidava de filhos de pessoas, né, de vizinhos, já fazia empreendedorismo para poder compor renda familiar, para poder conseguir comprar, sabe, as minhas coisas que meus pais não tinham condições de comprar. Né? Então, e essa é uma realidade que permanece até hoje. Eu recebo vários jovens do Meninas Negras que vendem doce, vendem trufa, que limpa a casa do fulano, do ciclano, que cuida do filho, para poder, né, ter o seu recurso financeiro para pagar uma conta de água, uma conta de luz, para comprar um tênis. E assim, não é para comprar tênis e roupa de marca que eles trabalham, é para sobrevivência mesmo. Então, a gente entendeu que a tecnologia é algo que traz um retorno de forma mais ágil. Então, e também olhando para essa questão do movimento de mercado, né, do futuro do trabalho, né, das novas posições que estão surgindo, a tecnologia, sem dúvida, é o melhor caminho. E acho que a pandemia escancarou isso para quem tinha dúvida. E aí agora, com esse avanço absurdo da inteligência artificial, a gente começa a notar isso a cada dia. Então, eu entendo que a tecnologia, a inteligência artificial, né, dados, isso, de certa forma, democratiza a educação. Uhum. Porque as oportunidades que o jovem que não tem recurso financeiro, né, não pode ter, de repente estudar em uma boa escola de inglês, de fazer um bom curso custeado, hoje está disponível, né, de forma gratuita, através de várias plataformas, né? A tecnologia proporciona isso hoje. Vários aplicativos, hoje você consegue acessar e aprender o idioma que você quiser. É claro que se você tem condições de pagar uma escola de alto nível, o processo é muito mais rápido. Mas hoje a gente tem jovens que conseguem se qualificar, né, minimamente ali para se inserir no mercado de trabalho através dessas plataformas. Nós, do Instituto Meninas Negras mesmo, a gente usa muito essas plataformas para poder desenvolver os nossos jovens. É isso que eu ia perguntar. Como que você faz com que as meninas elas tenham contato? Eu lembro quando a gente conversou antes, você falou inclusive da primeira... que elas participaram de um projeto, né? Eu acho que é Innovation alguma coisa. Technovation, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre esse primeiro contato, né? Isso aconteceu em 2018 e aí foi onde a gente teve certeza que estava no caminho certo, né? Porque o nosso contato, assim, a inserção nesse mundo de tecnologia foi muito com a cara e a coragem, tá? Então, eu lembro que a primeira vez que eu levei as jovens, né, na época a gente trabalhava só com meninas, nesse universo, né, do mundo corporativo no segmento de tecnologia, foi uma empresa que lançou um evento de diversidade e eu vi aquele evento e falei, eu vou levar essas meninas para participarem. E aí eu cadastrei todas as meninas ali naquele evento. E eu fiquei morrendo de medo, porque as meninas eram todas menores de idade. Só tinha uma que tinha 18 anos, as demais eram tudo menores de idade. E era um evento corporativo, eu não sabia se a empresa ia nos receber, eu com um monte de menina, né? E aí eu vendi para elas, eu falei, olha, a empresa está nos esperando ansiosamente, está feliz com a nossa chegada e tal. E aí foi onde eu tive a boa sorte de, né, nessa empresa a Fabiana trabalhava lá e nos recebeu com esse sorriso maravilhoso. Teve a contrapartida. Exatamente. Né? E aí foi aquela coisa de conexão e aí nós tivemos a oportunidade de adentrar, né, a esse evento e aí a gente começou a receber vários convites para vários outros e aí eu ousei e comecei a fazer a mesma coisa com outras empresas. E aí as empresas começaram a nos convidar para participar de várias outras oportunidades. E aí uma das empresas de tecnologia nos convidou e falou assim, olha, vocês não querem participar do Technovation? A gente nem sabia o que era isso. E aí ela explicou, olha, é a maior competição de tecnologia, inovação, só para meninas, a nível global, não sei o quê.
E aí vocês entram com as meninas e a gente entra com os profissionais para mentorizar. E aí eu, mais que depressa, inscrevi 15 meninas, eram 3 grupos de 5 meninas, e aí elas começaram. Então foi uma jornada intensa, durante 4 meses, onde elas tiveram a oportunidade de muitos jovens aprender a criar um projeto. Então elas aprenderam a criar plano de negócio, plano financeiro, plano estratégico, desenvolver um aplicativo. E assim, a gente não tinha computador, elas não tinham celular de última geração. Então tudo isso foi feito ali, ó, no celular capenga que a gente tinha. Inclusive, nós utilizamos muitos espaços públicos, como esse que a gente está utilizando hoje, para poder nos reunirmos, para poder criar, né, esse projeto. E um dos nossos grupos ficou como semifinalista global dessa competição. E aí foi um negócio que a gente falou assim, caramba, né? É possível. E a gente fez assim com muita precariedade, não tinha nem computador para programar. Então, essas meninas que participaram dessa competição, elas tiveram uma mudança de mindset absurda. Inclusive, todas as que participaram dessa competição hoje estão em outro momento da vida. Uhum. Prosperaram, evoluíram, sabe? Estão com grandes carreiras. Então, assim, foi nítido a importância e o impacto da tecnologia, da inovação, da criatividade, né? E essas meninas são fatores multiplicadores, né? Então, acho que isso foi o mais legal de tudo, que o conhecimento não ficou retido ali para elas. Elas continuam multiplicando e muitas, inclusive, são professoras de tecnologia. E na época elas falavam que odiava a tecnologia, porque elas não gostavam de matemática, porque esse é um dos pontos bem críticos para a população periférica, porque na educação pública, todas as disciplinas exatas é muito defasada. Uhum. E o jovem, ele associa tecnologia com exatas. Então, como eles não gostam de exatas porque eles não têm familiaridade, então eles não querem ter contato com a tecnologia. Então, a gente faz todo um processo de desmistificação para mostrar que você não precisa ser, sabe, um gênio da matemática para poder trabalhar na tecnologia. Tecnologia é muito mais raciocínio lógico, tomada de decisão, e aí a gente faz muitas desconstruções para poder construir, né? E aí a gente usa muitas plataformas gratuitas de várias empresas, ONGs, inclusive, tem plataformas de muito boa qualidade para poder fazer a trilha de desenvolvimento dos nossos jovens hoje. Essas histórias de sucesso que você conta, eu fico pensando, são inspiradoras, né? Mas eu fico pensando também o tamanho do desafio para que o mundo interno, né, dessas jovens, enfim, essas transformações, né, para sustentar o processo, para abraçar essa causa, vocês, enfim, e as meninas, enfim, estarem envolvidas ao ponto de sustentarem uma trajetória de mudanças, né, contínuas, por força, né, das origens, de uma cultura, enfim, de todo um sistema que recai, né, sobre cada uma delas. Como é que você vê essa questão, que habilidades, vamos dizer assim, de alguma maneira você percebe serem fundamentais, ser desenvolvidas para que o processo, né, como proposto, como meta, como objetivos aconteça? Como que a sua experiência conta essa história também? Sabe, Maurício, eu já parei várias vezes para fazer uma reflexão. Porque assim, eu mentorizo muitos jovens e eles têm uma confiança absurda em mim. E aí eu fico assim, nossa, a responsabilidade é muito grande, né? Porque eu vou traçando ali os caminhos, né, para eles e eles vão seguindo e dá certo. Só que muitas vezes nem os pais conseguem fazer isso, né? E aí de repente chega uma estranha na vida deles e consegue fazer. Então eu acho que quando a gente tem referência, a gente consegue se projetar. Então, a questão eu criei uma menina que deu certo, né? Então, eles conseguem olhar para uma jovem, né? Igual hoje eu tenho uma filha de 22 anos que está na Organização das Nações Unidas. Então, os jovens olham e falam assim, opa, ela saiu do mesmo lugar que eu e está lá. Então, eu também consigo chegar. Então, é muito estabelecer relação de confiança.
Esse é o primeiro passo. Aí eu faço vários processos de desconstruções, porque a gente que vem de realidades periféricas, os nossos pais, involuntariamente, eles começam a nos sabotar dizendo que isso ou aquilo não é pra gente, porque somos preto, porque somos pobre, porque não temos dinheiro. Não que eles estejam totalmente errados, mas a gente consegue criar meios para fazer aquilo possível, né? Assim como eu criei meio para fazer minha filha estudar em colégios de excelência, né? Em colégio que é muito bem posicionado tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Se eu ficasse com esse viés de não podemos porque não temos dinheiro, somos pobres, onde será que minha filha estaria hoje? Né? Estaria em um lugar muito diferente. Então, estreitar essa relação de confiança. E aí, eles olharem que a gente vem do mesmo lugar e que, né, igual as minhas histórias se conectam muito com as histórias deles, com a realidade que eles vivem, a realidade dos pais deles, né? Então, assim, é uma credibilidade, porque não sou uma pessoa aleatória que assim, eu tenho lugar de fala, né? Então, acho que a confiança fortalece aí. E aí, olhando dentro do mundo corporativo, né? Liderando programas de porta de entrada, como o programa Jovem Aprendiz, por exemplo, eu enfrentei muitos desafios. O primeiro desafio é a empresa entender que o programa Jovem Aprendiz não é só para dar oportunidade para o jovem iniciar o mercado de trabalho. Não, tem um jovem específico, tem um público determinado para aquela posição. É uma ação afirmativa criada pelo governo do Estado para incluir pessoas. Inclusive, essa iniciativa, né, tá dentro de um dos pilares da ONU e que as empresas muitas vezes não se atentam a isso. Então, começam a contratar jovens que vêm de classe de privilégio. O que mais você vê é filhos de pessoas que trabalham na empresa há 20 anos, 30 anos, ocupando essas posições. Esses jovens não são periféricos. Esses jovens não são para qual foi destinada aquela oportunidade. Não que esses jovens não possam ocupar essas posições, mas eles têm condições de ocupar outras posições. Eles não precisam entrar por um programa de ação afirmativa, entendeu? E aí, quando a gente olha, traz o jovem periférico, aí o primeiro desafio ali é a gestão. A liderança não está pronta para gerir essa população que vem de uma realidade totalmente do lugar, né, porque a liderança vem de uma bolha totalmente diferente da bolha que o jovem periférico vem. Então, muitas vezes não se cria a empatia. E quando não cria empatia, não cria relação de confiança. Às vezes o líder nem sabe quem é o jovem que ele está liderando, ele não conhece a origem, não sabe a história, e ele acha que tem que liderar todo mundo igual, e esse é o maior erro. E é o maior desafio, a maior frustração. E aí a gente começa a ver que aí esses jovens entram, fica um processo ali, um período de tempo dentro do programa, depois eles vão embora. E a gente fala, mas por que foi embora? Por que não trilhou carreira? Né? Ah, não performou, mas por que não performou? Muitas vezes o próprio líder não soube desenvolver esse jovem. Né? Então ele não entende que um jovem que vem lá da periferia, ele muitas vezes não tem nem acesso a um computador. Ele não tem letramento digital, ele não sabe o que é tecnologia, não sabe o que é inovação, não sabe o que é inteligência artificial. O ano passado eu tive a oportunidade de conversar com 250 jovens de escolas públicas e eu perguntei para esses 250 jovens quem sabia o que era inteligência artificial e apenas 17 falaram que já tinham ouvido falar. Mas nem sequer fazem uso da inteligência artificial. E a gente não está falando de algo que surgiu agora, né? Então, é uma disparidade absurda, porque olhando para as juventudes brasileiras, 70% da população jovem do Brasil é periférica, né? São pessoas provenientes da periferia. Então, automaticamente, são essas pessoas que vão para o mercado de trabalho e a liderança não está sabendo fazer a gestão dessas pessoas. Então, eu enxergo que hoje, primeiramente, a gente precisa desenvolver essa liderança para ter esse tato para liderar essa população. E, na outra ponta, a gente tenta suprir esse gap do jovem para que ele consiga minimamente ter o básico para poder se inserir no mercado, né? Então, por exemplo, no Instituto Meninas Negras, a gente tem aula de tecnologia, de inovação, de criatividade,
E eu vejo, hoje a gente está com uma turma de 26 jovens. Eles estão aí de entre 13 até 32 anos. A gente tem algumas exceções. E até a menina de 32 anos nunca tinha mexido na inteligência artificial. Entendeu? Que, na verdade, nem é uma menina, mas, né? Então, acho que essa questão de suprir esses gaps e dar essa base mínima é o essencial para que eles consigam se inserir. Então, desde começar pelo letramento digital, sabe? É o que a gente precisa para eles conseguirem não chegar lá e ter aquele choque cultural de quando eles adentram dentro do corporativo. Porque eles nascem na periferia, crescem, estudam, todo o círculo social deles é dentro da bolha da periferia. E aí, de repente, quando eles entram dentro de uma grande multinacional, eles têm vergonha até de sair para o almoço com a sua equipe. Entendeu? Não sabe como se portar, né, num almoço. Eles falam, meu gerente quer me chamar para almoçar, o que eu faço? Né? Então, a gente tem todo esse suporte de dar o respaldo, de direcionar. Tanto que quando eles vão para o mercado de trabalho, a gente continua fazendo um processo de mentorização, porque é aí que os desafios realmente começam. Sem dúvida. Entendeu? Então, acho que é nessa linha. Ria, você falou tão bem que você já supriu a minha última pergunta para você aqui. Porque o Maurício perguntou sobre as habilidades, né, que são necessárias para os jovens para eles terem êxito, né, na trajetória profissional, dentro da experiência que você tem com o Instituto Meninas Negras. E a minha última pergunta para você seria: você acredita que as empresas estão preparadas para a diversidade de trajetórias que vem da periferia? Eu acho que você respondeu já. E aí a pergunta tem uma segunda pergunta, que é: o que ainda precisa mudar? Eu acho que, para a gente finalizar aqui, eu ficaria aqui mais horas, né, Maurício? Horas e horas com você. Responde, então, para a gente o que as empresas ainda precisam mudar para poder acolher e fazer uma inclusão real de jovens da periferia. O que ainda precisa mudar em relação à postura, à visão, e como a gente pode apoiar quem está ouvindo a gente, quem vai nos assistir, o Instituto Meninas Negras. Legal. Na verdade, Fabi, eu acho que ainda falta muito para as empresas estarem preparadas. Acho que, assim, muitas empresas tiveram esse movimento, né, de inclusão, né, trazer diversidade, inclusão, mas não se atentaram a detalhes, né? Quando a gente fala de diversidade, inclusão, de incluir pessoas diversas dentro de um ambiente que é majoritariamente branco, de pessoas elitizadas, de pessoas com o mesmo perfil, a gente precisa primeiramente preparar esse ambiente, né? Preparar essas pessoas que estão lá para receber essas pessoas que vão chegar, né? Então, eu tive situações no ano passado, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, né, com um grupo de executivos de uma grande empresa do segmento financeiro, e eles estavam com uma iniciativa muito forte de incluir pessoas diversas, tanto pessoas negras como pessoas periféricas, PCDs. E aí, só que eles esqueceram de preparar a cultura, né? Então, não fez um ajuste na cultura organizacional. E as pessoas que não vêm desse lugar, que não se enquadram nesse grupo, começaram a se sentir prejudicadas. Então, começaram a surgir falas do tipo: a diversidade está matando a meritocracia. Não basta performar, basta ser preto. Né? Os pretos e os PCDs se tornaram intocáveis. Isso é muito agressivo, isso é muito grave, é muito sério. Né? E a gente está falando de empresas centenárias, né? De empresas que estão aí em vários países do mundo e que, quando aquelas falas chegaram até a mim, eu levei um choque. Né? Mas por quê? Porque não teve esse trabalho, né, de construir todo um processo, né, de realmente lapidar a cultura, as pessoas, os líderes. A gente ainda se depara com CEOs que não são adeptos à diversidade e inclusão.
CEO de grandes empresas. Tem uma porção por aí. Exatamente. Tem muitos que, né, participam dos eventos para cumprir protocolo, mas não é sobre isso. Né? Ser inclusivo, ser diverso, ser adepto à diversidade e inclusão tem que ser algo genuíno. Não é só quando eu passo o meu crachá na catraca adentro da empresa e quando eu saio acabou. Não, isso aí tem que fazer parte da minha vida cotidiana. Né? Isso é do ser humano. Isso é algo que já deveria fazer parte desde... Né? Exatamente, incorporado. Então, acho que as empresas ainda têm muito para trabalhar, para fazer essa diversidade acontecer efetivamente. E o processo começa falho lá na contratação. Porque muitos recrutadores ainda não estão preparados para poder ter esse olhar inclusivo. Então, muitas vezes eu tive que entrar em painéis de recrutamento e seleção para que a minha presença fosse um lembrete para os líderes que estavam ali recrutando, para que ele lembrasse que eu preciso fazer uma contratação inclusiva. Né? Porque quando você vai contratar um jovem início de carreira, como é que você quer pedir um jovem que tenha pelo menos inglês intermediário, Excel avançado e conhecimentos em SAP, Power BI? Gente, quem você está buscando exatamente, né? Verdade. Então tem muita coisa. E o que me preocupa é esse movimento que as empresas estão, que eu tenho até uma visão de um retrocesso com relação à diversidade e inclusão. Muitas empresas estão extinguindo os departamentos de diversidade e inclusão e estão terceirizando isso para os grupos de afinidade, que são grupos que são voluntários dentro das empresas. Exato. Eles fazem com muita intencionalidade, mas assim, não são pessoas qualificadas para fazer a inclusão e acontecer de forma, né, assertiva. E nem recebem por isso, né? Exatamente. Exatamente. Puxa vida, a gente precisa encerrar, né? A gente precisa, É uma questão pena. de ordem prática, né? Regiane, puxa, que legal poder ouvir uma história que inspira, porque de alguma maneira fica sempre um eco de que é possível, né? Sim. Existe caminhos, né? Sim. Não significam às vezes fáceis, não significam mágicos, né? Significam às vezes o suor, né? Que só cada um que está passando pelas suas questões sabe, mas que bom poder ouvir também um pouco da sua história, né? Eu acho que, de novo, um super privilégio. Muito obrigado. Eu acho que, de alguma maneira, fica um eco aí de reflexão para todos nós, né? Sem Para dúvida. nós aqui, enfim, de quanto há para ser feito ainda, para quem, de repente, nos escuta, que é a nossa intenção, né? Deixar isso reverberando mesmo aqui. Obrigada, Obrigado, obrigada, Maurício. É uma Fabi. honra dar a mãozinha aqui. Eu fico muito querida. feliz, Obrigada, viu, Fabi. de te receber aqui, de conhecer a sua história. Obrigada. Muito orgulhosa pelas meninas, que você sabe que eu conheço algumas. Sim. Nossa, é muito especial, muito mágico mesmo. Obrigada por tudo, pela sua coragem, que ela continue ecoando por aí, por todos os cantos do mundo. Fala muito rapidinho para se despedir sobre o Instituto Meninas Negras. Como que a gente pode ajudar? Ah, legal. Tá bom? Bom, para ajudar o Instituto Meninas Negras, né, por favor, pode acessar as nossas redes sociais, institutomeninasnegras.com.br, tem o Instagram, tem o LinkedIn. E eu gostaria também de fechar deixando uma mensagem, né? Muitas vezes, quando eu tenho conversa com executivos, as pessoas falam, eu quero ajudar, mas não sei como ajudar. E aí pensa que ajudar é só tirando a roupa velha do guarda-roupa e fazendo doação. E aí eu sempre trago eles para uma reflexão, né? A roupa doada faz muita diferença na vida desse jovem, porque muitas vezes ele não tem nem roupa para começar o primeiro dia de trabalho. Mas o conhecimento que você tem, né, com toda a sua bagagem de mercado, toda a sua formação de excelência, contribui muito mais para o desenvolvimento de um jovem, né? Então, acho que se eu, Regiane, que não tenho nenhuma cadeira glamurosa, consigo gerar impacto na vida de algumas pessoas, por que você, que senta numa cadeira tão importante, tem poder de decisão, não consegue gerar impacto na vida das pessoas? Então, acho que fica como ponto de reflexão. Obrigada, gente. Obrigado. Muito obrigada. Fechamos com chave de ouro, hein? Obrigada, Rê. Eu que agradeço.